Olá, tudo bem com vocês? Olha só o que a gente vai estar pintando esta semana. Olhem que risco bem lindo! Este risco eu vou estar dividindo ele em duas partes para não ficar uma aula muito longa. Agora nós vamos estar fazendo esta primeira parte que vai ser até aqui, até essa conclusão que estou aqui mostrando para vocês, que é a pintura das folhas de uma laranja, do bule e desta tigela. Aí na próxima aula a gente vem então concluindo aqui o nosso risco. Eu espero que vocês gostem da nossa aula e assim que estiver com a segunda parte pronta, eu posto aqui para vocês irem acompanhando e pintando juntos comigo, tá bom? Obrigada a todas e uma boa aula, meninas! Vamos dar início então à nossa pintura desta semana. Vamos fazer primeiro o fundo. E para fazer este fundo assim mais suave, eu vou estar usando o clareador. Vou vir aqui com o clareador e vou colocar, ó, primeiro, antes de vir com a cor que eu vou estar usando aqui no fundo. Eu vou colocar esse clareador em pequenas áreas para ele não estar secando. Conforme a gente vai pintando, as partes que a gente vai pintando, a gente vai colocando esse clareador, tá? Não vou passar em toda a volta, porque até eu chegar lá no finalzinho, ele já vai ter secado. Então, vou colocar aqui primeiro nessa parte. E aí, eu já vou vir colorindo. Fazer esse fundo assim, meio que matizado. Para dar um efeito bem bonito aqui na nossa pintura. Agora, eu vou estar usando aqui o azul soft. Quem não tiver aí o azul soft, pode estar usando o azul bebê. Ou o azul hortênsia com um pouquinho de branco misturado para ele ficar mais clarinho, tá? Porque esse azul soft, ó, ele é um azul, ó, bem clarinho. Nem sei se vocês conseguem ver direito aqui, mas ele é bem clarinho mesmo. Então, quem não tiver, pode estar misturando, ó. Esse aqui é o azul hortênsia, para terem uma ideia. Ele é bem mais clarinho. Aí, pode misturar o hortênsia com branco, que ele vai ficar esse tom do azul soft. Sempre aquele nosso famoso, ó, redondinho, né? Para não ficarmos aqui com o fundo marcado. Agora, aqui nessa parte, eu já vou começar a trocar a cor. Eu vou colocar, para ir mesclando, um erva doce. Ó, venho juntando aqui um pouquinho de erva doce. Quem não tiver também aí o erva doce, pode estar usando o amarelo bebê, pode estar botando o pistache com branco também. Branco em bem pouquinho, ou marfim, um pouquinho de nada de pistache, vai ficar parecido aí com o erva doce. Agora, sem limpar o meu pincel, ainda com erva doce, eu botei um pouquinho de pistache junto. Vou vir agora mesclando aqui, ó. Esse fundo eu nunca limpo o pincel, tá? Com a cor que eu tenho de uma tinta, ó, eu venho com a outra. Vou aproveitar agora a sujeirinha de verde e vou mesclar aqui onde eu tinha usado o azulzinho, ó. Agora, sem limpar o pincel, eu vou lá de novo no azul soft. Venho aqui para dar mais uma mesclada aqui, ó. Agora, eu vou estar pegando o azul hortênsia. E vou seguir esse restante que eu tenho aqui, ó, com o azul hortênsia. Sendo que eu não lavei o pincel, ó. Ele vai ficar um azul esverdeado, porque eu tava aqui com o pistache, com os outros tons já no pincel. Aqui onde eu acho que tá verde demais, ó, eu venho e dou uma passadinha com ele aqui por cima.
só para ficar um fundo assim bem mescladinho mesmo. Aqui, ó, que dá a impressão que parou de repente este fundo, eu vou pegar só o clareador no pincel. Sem limpar meu pincel, eu vim só com o clareador. E vou dar uma apagada aqui, ó, para ela ir sumindo. Tá? Eu não coloquei tinta nenhuma e também não lavei o meu pincel, tá? Eu venho com o pincel com a sujeirinha de tinta e mais um pouquinho de clareador, que ele já vai dar aquela sumidinha naquelas marcas, ó. Quando vocês fizerem aí um fundo e ver que tá muito marcado, enquanto ainda estiver molhado, vocês façam isso que ele vai ficar bem suave, vai ir sumindo, aqui não vai ficar aquela parte marcada. E assim eu vou fazendo o restante dele, ó, tá? Sempre assim nessas mesclas. Depois eu vou vir acentuando ainda pontos mais escuros, tá? Mas a princípio vai ser só esse o fundo que eu vou estar fazendo aqui. Eu vou preencher então aqui, ó, todo o meu risco, toda essa parte aqui de cima, e depois eu trago para vocês verem como é que ficou. Aqui eu já preenchi, ó, todo o meu fundo, ficou desta maneira, ó, bem suavezinho, que agora a gente vai dar mais um reforcinho onde precisa ter mais escurinho, tá? Mas a princípio é assim que vai ficar o fundo, ó, uma coisa bem suave. Lá no alto mesmo é muito pouquinha tinta que se coloca, tá? Não precisa carregar muito aqui neste fundo. Agora, antes de estar fazendo aqui, ó, estas folhinhas, eu vou escurecer um pouquinho mais aqui. Eu vou dar um reforço de sombra neste fundo. Eu vou pegar no pincel bem pouquinho verde oliva, vou vir reforçando aqui, ó, próximo onde vai ter esta florzinha, para ficar mais escuro. Sem limpar o pincel, eu venho e pego bem pouquinho sépia, dou uma batidinha no pratinho para tirar um pouco do excesso do pincel, um pouco do excesso da tinta, e venho aqui, ó, reforçando então este escurinho aqui. Porque como essa florzinha ela vai ser clarinha, eu vou reforçar aqui para ficar escuro, para ela destacar bem, senão ela não vai aparecer muito não. Ó, só um reforço aqui onde precisa. E vou usar essa sujeirinha para manchar um pouquinho mais aqui também, próximo, ó, da pintura. Só a sujeirinha que eu tenho aqui no pincel mesmo. E agora, vamos, então, tá fazendo essas folhinhas que estão aqui atrás. Vamos aqui, então, a nossa folha. Vou pegar primeiro o clareador e vou passar um pouquinho aqui, ó, na base desta folha. Agora, eu vou pegar o erva doce e vou vir aqui, ó, da pontinha dela pro final dela aqui, ó, puxando com erva doce. Eu não vou tapar toda ela. Agora, eu venho com o verde seco. Daqui da partezinha final, onde vai ser mais escura, puxando lá pra ponta. Aqui mais na pontinha, ó, venho só com a sujeirinha que eu tiver aqui no pincel. Não vou colocar mais tinta. Agora, eu vou estar pegando o verde pântano. E venho aqui nessa parte onde vai ser mais escurinha. E vou escurecendo com o verde pântano. Eu venho contornando aqui, ó, a beirinha de fora já, e deixo essa área do centro um pouco mais clarinha. Vou marcar aqui, ó, o meio da folha.
E vou, ó, deixar um ladinho deles mais escurinho. Agora, eu vou pegar o branco, deste lado aqui, ó, mais claro, e vou puxando. Pra iluminar bem este ladinho aqui, pra esse ladinho ficar mais clarinho. Agora, ainda com o branco, eu venho aqui, ó, neste lado de fora e puxo, ó, pra dentro. Que eu vou iluminar este outro ladinho aqui, ó. Sempre dando aquela misturada para não deixar a tinta parada demais, ó. Para não ficar muitas marcações. Agora, eu vou estar fazendo um contorninho ali na ponta dela. Para isso, eu vou estar usando o filete e o verde pântano. Vamos marcar aqui essa pontinha. Porque como ela tá bem clarinha aqui, para ela ter um destaque, senão ela não vai aparecer muito. Vamos fazendo um contorninho. Aqui do outro ladinho também. Podemos marcar também este risquinho aqui do meio, ó. Ali na pontinha onde tinha ficado mais apagadinho. E vamos fazer também as nervuras. Tudo isso com o verde pântano. E aí, então, está a nossa folhinha. E todas as outras a gente vai fazer desta maneira, tá? Vou fazer, então, aqui as outras e depois eu volto pra gente dar sequência aqui ao nosso risco. Agora que as folhinhas já estão prontas, vamos fazer esta laranjinha que tá aqui atrás. Vamos lá o nosso queridinho clareador e vamos passar um pouquinho aqui, ó, nessa área do centro dela. Agora, eu venho com um pouquinho, ó, de amarelo limão. E sem limpar o pincel, eu vou lá no pistache. E venho agora de fora pra dentro, ó, com esse pistache, unindo aqui neste amarelinho que eu já coloquei antes. Toda a volta. Vou pegar o verde oliva, de um ladinho só do pincel, e vou contornar esta laranja. Deixar bem marcadinho para ela ficar bem redondinha. Sempre puxando lá pro centro, a gente nunca coloca a tinta e deixa ela aqui, a gente vai sempre mesclando e misturando para não ficar aquelas marcações feias. Mostrando ali onde tu parou com uma tinta e seguiu com a outra. Vamos escurecer aqui também onde está embaixo desta outra laranja. Embaixo aqui da beirinha do biquinho do bule também.
Agora, eu venho com um pouquinho do sépia. E vou escurecer um pouquinho mais nessas partes aqui, ó. Onde tem mais sombrinha. Que ela tá bem atrás aqui da outra laranja. E também aqui do bolo. Bem pouquinho mesmo, ó. Não precisamos de muita tinta, não. Dá uma misturadinha para unir as cores. Agora, eu vou estar pegando o erva doce. E vou dar umas batidinhas aqui, ó, na volta, aonde tem essa marcação aqui do talinho. Para iluminar um pouquinho essa área aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais. Agora, eu vou desenhar este biquinho aqui, onde sai o talinho da laranja. Vou pegar o verde oliva, o nosso filetinho, e vamos lá com todo carinho e paciência. Ó, fizemos primeiro uma marcação aqui de fora, esse redondinho de fora aqui, ó. Agora que eu fiz essa marcação, a laranja, ela tem, ó, um que o outro puxadinho, assim, ó, não é bem redondinho, né? Então, a gente vem aqui, ó, com toda a calma e paciência e fizemos estes biquinhos, ó. Volta e meia tem um biquinho. E agora, o risquinho aqui do meio, ó, vou preencher ele. Dá pra ver como é que tá ficando. Vou pegar um pouquinho da sépia e vou reforçar esses biquinhos aqui, ó. Vou só fazer o reforço das pontinhas dos bicos mesmo, ó. Que vai aparecer um pouquinho mais do que só o verde oliva. Quando vocês estiverem com pressa para fazer alguma coisa e vocês pensar, vamos lá pintar, vou terminar isso aqui rapidinho e vou fazer outra coisa. Não façam essa laranja. Que vocês não vão fazer um talinho bonitinho se você estiver com pressa, tá? Vamos com paciência. Ó, porque a gente vai fazendo, vai olhando, vai arrumando, onde precisa mais tinta, onde precisa menos tinta. Então, ó, com muita paciência. Vou botar o sépia também nessa partezinha aqui do meio. Agora, eu venho com erva doce e vou iluminar um pouquinho essa beirinha aqui, ó. Em torno. Mais um pouquinho de erva doce. Lá vamos nós, vamos ir ajeitando até ficar bom. Agora, eu continuo aqui com meu erva doce. Eu vou vir aqui, ó, na parte da laranja, para reforçar essa luz, ó. Tudo com filetinho. Todos os gominhos que vê que tá meio apagadinho a luz, ó, eu venho reforçando. Que é para destacar esse talinho. Eu sei que vai ter muita gente querendo transformar isso aqui em maçã, né? Mas vamos com calma que vai ficar um risco muito bonito.
também não vale encher de batidinho onde tem os talinhos, hein, gente? Vamos fazer os talinhos. Ó, a gente vem arrumando pra ficar bem bonitinho. Olhem só aqui, amor. Já estamos quase lá. Um pouquinho agora de amarelo-limão para mesclar aqui, ó. Para não ficar muito parada essa tinta. Uma coisinha de nada de branco para acentuar mais a luz nesta parte aqui, onde está mais refletindo a luz. Nas outras até que não precisa. Mas essa área mesmo. E olha aqui a nossa laranja. Vê se não vale a pena o capricho. Tá bom, gente? Essa aqui é uma laranja de suco, por isso que ela é mais verdinha assim. E depois nós vamos, então... O que que nós temos aqui mais por trás? Eu acho que é aquela panelinha lá atrás, né? Tá? Esta aqui, nós vamos aguardar ainda um pouquinho para fazer ela depois. Então, vamos agora à próxima parte. Agora, nós vamos estar pintando esta tigela, ó, que tá aqui atrás aqui do bule e dessas frutas aqui. Eu vou estar fazendo ela branca, toda branquinha. Então, a gente vai começar primeiro com o clareador, para não sobrecarregar muito aqui de tinta, ó. Vou começar aqui por essa parte da tampa. Vamos preencher toda essa parte da tampa com o clareador. Depois a gente vai vir colocando, então, o branco. Eu vou preencher isso tudo aqui, inclusive essa partezinha aqui do puxador. Colocar clareador em toda esta área. Agora que eu preenchi toda a tampa ali com clareador, eu venho com o branco e vou preencher ela agora com o branco. O bom do clareador é que a gente não sobrecarrega tanto com a tinta aqui, ó. Já fica uma camada mais fininha de tinta. Não fica uma pintura assim muito grosseira. Cuidar aqui os contorninhos, ó, para fazer bem retinho. E vamos preenchendo tudo de branco. Até esse puxador aqui, ó, eu já vou colocar o branco nele também. Como tem o clareador aqui embaixo, ó, ele não vai esconder o nosso risco. A gente vai poder preencher aqui, que vamos conseguir ainda visualizar aqui a marcação desse risco. Quem tiver dificuldade aí de estar visualizando essa partezinha aqui, ó, já pega um lápis e marca novamente por cima para não se perder ali daquele risquinho, tá? Que depois a gente vai ter que fazer um sombreado ali, demarcar, escurecer aquela partezinha. A gente tem que saber onde é que tá os risquinhos ali. Eu vou vir assim, ó, preenchendo toda essa tampa. Depois eu volto pra gente fazer a parte do sombreado. Agora que a tampinha já tá toda preenchida, eu venho aqui com o azul inverno. Quem não tiver aí o azul inverno, pode estar usando também o cinza lunar. Vou pegar aqui um pratinho, que eu vou tirar o excesso aqui, ó, do meu pincel. Vou deixar a tinta só de um ladinho. O outro eu deixo sem nada, ó. E bem pouquinha tinta também. Agora, eu vou vir fazendo um contorno aqui, ó. Essa partezinha é como se fosse uma sombrinha, ó. Tá aqui atrás desse outro bule. Eu vou sombrear aqui nesta beirinha também. Mas é bem pouquinha tinta, é só para dar um tom, assim, acinzentado. Tá? Porque o nosso pote aqui, a nossa tigela, ela é para ter a ilusão de ser branca. Então, não podemos carregar muito em outra cor, que aí ela vai deixar de ser branca. Ó, vou contornar aqui, ó, na volta do meu risco. Do puxador aqui, ó. Vou marcar e vou dar uma esfumaçada, ó.
Vocês podem ver que é uma coisa assim bem suave, ó. Eu não vou carregar muito essa tinta. Vou pegar mais um pouquinho. Agora eu vou subir um pouquinho aqui, ó. Pra aparecer essa voltinha aqui, porque senão o branco no clarinho não vai aparecer quase. Vou descer aqui do outro ladinho também. E aqui eu vou seguir, ó, em toda essa borda, ó, até o finalzinho. Depois de marcar, a gente vem, ó, esfumaçando, tá? Só com a sujeira que tem no pincel, sem colocar mais tinta. Ó, note que fica uma coisinha assim, ó, bem suave mesmo, não é pra carregar muito na tinta. Nessa partezinha do puxador, eu vou colocar um pouquinho mais do azul inverno, para dar uma profundidade maior aqui, ó. Só nessa partezinha. O restante vamos deixar assim mais clarinho. Vou usar a própria sujeirinha que eu tenho aqui no pincel e vou passar aqui na partezinha de cima um pouquinho também, ó. A gente vem dando uma ajeitadinha, ó. Vamos esfumaçando ele para não ficar muito marcado. E aí está pronta então a nossa tampa. Aqui nessa partezinha do corpo dela, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos preencher toda com o clareador, preencher com o branco e depois vir aqui fazendo um sombreadinho, ó. Tá? Vou preencher toda ela aqui com branco e depois eu volto com vocês na hora de marcar aqui, então, a parte do sombreado com cinza lunar. Cinza lunar não, com azul inverno, mas aí quem não tiver o azul inverno pode estar fazendo com o cinza lunar. Agora que eu já preenchi, ó, toda essa área aqui, ó, coloquei o clareador e vim preenchendo com branco. Vou pegar então aqui o azul inverno para fazer o sombreado. Vim escurecendo aqui, ó, onde tá encostado em outras coisas, ó. Tudo vamos colocar uma sombrinha deste azul inverno. Eu marco assim primeiro, depois vou limpar meu pincel e vou esfumaçar, ó, para não deixar um risco muito marcado. Aqui nas outras áreas eu vou fazer a mesma coisa, ó. Não tem muito mistério, é só ir marcando, ó, sempre colocando pouquinha tinta e depois ir esfumaçando, para não ficar aquele risco muito marcado. Vou contornar todo ele. Aqui nessa partezinha, ó, que ficou essa faixinha, que depois eu sei de outra cor, ali também nós precisamos fazer um sombreado, ó. Ó, então, vou sombrear todo ele, ó. Vou sombrear aqui, aqui e nessa lateral também, tá? Fazer toda ele da mesma maneira que eu fiz aqui. Depois eu volto pra gente fazer, então, esta faixinha. Agora que já terminamos aqui, ó, toda essa parte, já tá toda ela sombreada, nós vamos estar fazendo, então, esta faixinha aqui. Para fazer essa faixinha, eu vou estar usando o siena natural e o cerâmica. Vou pegar primeiro o siena natural e vou preencher ela. Cuidando aqui, ó, que tem a alça do bule. Nós vamos cuidar para não pintá-la junto, ó. Temos que desviar dela aqui. Que aparece mais um pedacinho, uma pontinha dela ali, ó. E aí, vamos preencher ela todinha com este siena natural. Até o finalzinho. Mãe, eu tava fazendo barulhinho.
Agora eu vou vir com cerâmica. Desta pontinha aqui, ó, a gente vem puxando para o centro este cerâmica. Agora, daqui pra lá, ó. Vou pegar um pouquinho mais aqui do cerâmica. Porque o centro vai ser mais clarinho, mas as pontas, elas vão ser mais escuras, ó. Eu vou vir sumindo com essa tinta aqui na parte central, ó. Notem que aqui ficou mais escurinho e aqui no centro mais clarinho. Nessa parte mais clarinha, eu vou pegar um pouquinho, ó, do branco para iluminar essa área aqui, ó. Pouquinha coisa. Só nessa parte central, ó. Vai ficar assim. Este bule aqui eu vou estar pintando da mesma cor depois. Agora eu vou deixar ela secar bem, que depois eu vou colocar algumas decorações aqui neste pote, ó. Nesse bule eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez ali naquela tigela, né? Naquele pote ali. Passar primeiro o clareador e depois vir com o branco. Vamos começar, ó, primeiro aqui na tampa. Essa faixinha aqui, ó, vai ser da mesma cor que esta aqui, então essa faixinha a gente não vai pintar. Vamos fazer o corpo dele também, colocando o clareador, depois o branco e venho, ó, dando aquele sombreado, como fizemos aqui com o azul inverno. E aí a gente vai fazendo, ó, tudo igual como fez aqui. Depois, quando for a parte do bico e da alça, que tem mais uns detalhezinhos diferentes, eu volto para fazer junto com vocês, tá? Mas essa parte aqui e essa aqui, acho que não tem necessidade de eu passar, porque é exatamente igual que a gente fez aqui, tá? Então, vou preencher aqui o meu e sombrear, e depois eu volto pra gente estar fazendo a alça e o biquinho aqui do bule juntas. Olhem só como é que ficou, então, aqui o bule, já todo com essa parte, essa aqui preenchida e sombreada. Esta lateralzinha aqui, ó, eu não coloquei a sombra, porque essa aqui tá bem em cima, então já temos o sombreado aqui nesta aqui que tá por trás. Aqui a gente deixa somente o branco, ó, não colocamos o azul inverno nessa área aqui. Agora eu vou passar o clareador aqui nessa parte do bico e vou preencher ele também com o branco. Ó, primeiro é só preencher aqui com o clareador ele todinho, preencher com o branco. E depois eu volto pra gente estar sombreando ele. Agora que já preenchi toda essa parte aqui do bico com o branco, lembrando que embaixo eu coloquei o clareador, eu venho aqui com o azul inverno e vou pegar essa areazinha aqui, ó, onde tem essa curva e vou escurecer um pouquinho aqui, ó. Sempre acompanhando o movimento aqui, ó, do nosso risco, o formato do nosso risco. Vou dar uma esfumaçada aqui, ó, para deixar essa área um pouco mais escurinha, como se fosse uma sombra. Aqui perto do biquinho também. Tá? E vai ser só isso, a partezinha de cima vai ficar clarinha. Agora, vamos fazer aqui a alça. A mesma coisa, o mesmo processo primeiro, o clareador e o branco. Depois eu volto pra gente sombrear. Agora que eu já preenchi aqui a alça do meu bule com branco, venho com azul inverno. E vamos marcar aqui, ó, nessa partezinha onde ele tá por trás, pra deixar essa área mais escura. E também essa dobrinha que eu tenho aqui, ó. Aqui embaixo, onde tá encostadinho aqui nesta laranja, a mesma coisa. Esfumaçamos e puxamos um pouquinho pra cima. Ó, ele vai ficar assim, ó, pra ficar separado essas partes. E é só isso. Depois que tiver tudo bem sequinho, a gente volta retocando aonde a gente vê aí que precisa retocar. Agora, eu vou colocar o siena natural nesta faixa aqui e nesta faixa que temos aqui embaixo também, ó.
tem umas partezinhas aparecendo. Eu vou preencher toda com siena natural e depois eu volto para escurecer, então, aqui com cerâmica. Agora que eu preenchi, ó, toda essa partezinha com siena natural, eu venho aqui, ó, com o cerâmica. A mesma coisa que a gente fez naquela, aqui da bordinha, a gente vem escurecendo e puxando aqui pro centro. Aqui no centro sempre vai ficar mais claro, que é onde a gente tem o ponto de luz. Aqui do outro lado fizemos a mesma coisa, ó, marcamos e viemos puxando, ó, lá para o meio. Para centralizar aqui a partezinha do meio, a partezinha bem central vai ser mais clarinha. Ó, na ponta a gente deixa bem escuro e depois vem só puxando só a sujeirinha que tiver no pincel, mais aqui para essa área central. Já aqui embaixo, como tá mais escondido, ó, entre estas casquinhas aqui da laranja e cereja, a gente vai escurecer tudo parelhinho com o cerâmica, tá? Não vamos deixar pontinhos assim de luz. Ele vai ser todo, pode escurecer, ó, todo parelhinho. Aqui vocês prestem bem atenção, cuidem, ó, para não pintar onde tem as frutinhas. Aqui mesmo, ó, é uma partezinha da casca da laranja, não é o pezinho do bule, tá? Então, a gente vai pintar só onde aparece aqui a faixinha do pé do bule. E aí, vamos preencher, então, com cerâmica, ó, sem precisar se preocupar em pontinho de luz nessa área aqui. Agora, aquela partezinha ali de cima, a gente vem com branquinho, bem pouquinho, e vamos iluminar essa área central aqui, ó. Igual como a gente fez ali naquela tigela, tá? Então, vai ficar assim. Agora que já estamos aqui com o bule e essa tigela aqui prontinha, vamos decorar elas, ó, com umas frutinhas. Como aqui predomina as laranjas, eu vou estar fazendo aqui, ó, como se fosse umas laranjinhas. Vou usar aqui o amarelo ouro, caramelo e o branco, e também o verde oliva, para estar fazendo algumas folhinhas. Primeiro eu vou começar com o amarelo ouro. Venho aqui, ó, e faço, vou procurar chegar bem na área central primeiro, ó, um redondinho. A gente imitar aqui como se fosse uma pintura de uma laranjinha. Venho agora com um pouquinho de caramelo e escureço um dos lados. Não vai ser alguma coisa assim muito definida, tá? Então, vocês não precisam se preocupar muito com isso. Aqui eu vou fazer mais uma. E aí, nós vamos aqui do outro ladinho, mais ou menos assim, com a mesma distância, fizemos outra. Aqui, mais no finalzinho, cabe mais uma. E aqui nessa parte, ó, vamos colocar mais outra. Tá? São borrõezinhos mesmo. E com caramelo, a gente vem dando aquela sombreada, ó, mais de um ladinho só. O outro a gente deixa mais amarelinho. Não é para vocês tentarem desenhar uma laranja perfeitinha aqui, não. É só para fazer um borrãozinho para imitar como se fosse uma laranja, tá bom? Agora, eu vou pegar o filete. Vou vir aqui no branco e vou colocar, ó, umas pinceladas nessa ladinho que ficou mais claro com o branquinho. E agora, eu pego o verde oliva. E venho fazendo, ó, como se fosse uns talinhos e umas folhinhas. Só um risquinho assim pra cima e 2 tracinhos pros lados pra imitar folhinha. Depois eu vou aproximar aqui pra vocês verem direitinho como é que é, mas não é nada definido, tá? É borrõezinhos mesmo. Porque nem tem como a gente tentar pintar uma coisa bem definidinha aqui deste tamanho, num espaço tão pequeno, não é? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou botar essa mesma decoração aqui assim.
Vou fazer aqui, então, as laranjinhas e depois eu volto para mostrar de pertinho para vocês como é que elas ficaram. Agora, eu vou aproximar aqui para vocês verem como é que ficou as laranjinhas prontas. Olhem só, é apenas alguns borrõezinhos, ó, não é uma laranjinha bem definida, tá? Ela vai ficar assim. Olha só como é que está o nosso risco por enquanto. Nós vamos fazer esta aula em 2 partes, então essa aqui vai ser a primeira parte da nossa aula, vai estar se encerrando por aqui. E depois, na próxima parte, a gente vem, então, dando continuação e terminando aqui esse nosso risco. Tá bom, meninas? Até a próxima aula, então.